Graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos aqui juntos compartilharmos da boa palavra, da fiel e verdadeira palavra do nosso bom Deus. Eu já peço, por gentileza, para você que ainda não é inscrito nesse canal, peço humildemente que você se inscreva, tá bom? Você que já é, eu quero deixar o meu agradecimento e pedir para que você possa compartilhar. Graças a Deus eu ganhei mais um inscrito, né? Nós estamos indo para 43 inscritos, estamos começando esse canal, né? Estamos em fase de crescimento e eu creio no poder de Deus, segundo a vontade de Jesus, que esse canal há de crescer, tá? Não para promover o Amilcar. Eu não estou aqui para me promover, nem muito menos falar de mim, mas estou aqui para promover o Santo Evangelho. Afinal de contas, né, o meu objetivo através desse canal é esse, tá? Fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15 é o objetivo desse canal e enquanto Deus me permitir estar vivo, né, me permitir permanecer nesse mundo, enquanto Deus me permitir estar aqui, é isso que eu quero fazer através desse canal, tá certo? Bom, nós estamos, né, naquele estudo sobre as características das 7 igrejas do Apocalipse. Nós já falamos sobre a igreja que Jesus está de fora, né? Falamos da igreja que aceita o pecado, que tolera o pecado, né? Falamos da igreja que deixou o primeiro amor, né? E hoje nós vamos falar da igreja que suportou as lutas e perseguições, né? Era uma igreja que enfrentou diversas dificuldades, a igreja de Esmirna, né? Ela enfrentou diversas dificuldades, diversos momentos difíceis, enfrentou perseguições até mesmo dentro dela, né? De pessoas que se diziam de Deus e não eram, né? Se diziam judeus e não eram. Então, nós também, como Igreja de Cristo, lembrando que quando eu falo de igreja, eu não estou falando da placa, né? Mas igreja é o corpo presente, né? É o povo reunido em um lugar, né? Hoje nós temos as placas, os templos, né? As denominações, mas a igreja é quando todo mundo está reunido, né? Então é dessa igreja que eu estou falando. E infelizmente no nosso meio tem aqueles que dizem ser de Deus e não são, né? O diabo ele não está preocupado com quem está lá fora. Eu sempre falo isso. O diabo ele está preocupado com quem está dentro, né? E se tem alguém que vem na igreja constantemente, que está na igreja constantemente, esse alguém, ele é Satanás, né? A Bíblia diz que quando os filhos de Deus, está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante, que quando os filhos de Deus iam até a presença de Deus, né, o diabo estava no meio deles. Você vê que até no céu, mesmo o diabo sendo expulso dele, até a presença de Deus, o diabo sendo expulso dela, mesmo assim ele ainda ia. Você vê, né? Claro, por permissão de Deus, né? Então, meu amigo e minha amiga, às vezes muitas pessoas ficam escandalizadas, né, por certas coisas que elas veem acontecer no nosso meio. Às vezes tem pessoas que são pessoas de Deus, pessoas honestas, pessoas tementes a Deus, que acabam até se esfriando na fé,
que acabam até se afastando por causa dos maus exemplos, por causa dos escândalos, das coisas que a gente vê acontecer. Mas entenda uma coisa, meu amigo e minha amiga, o joio, o trigo existe, né? O Judas Iscariotes morreu, mas o espírito maligno que usou dele, o caráter dele ainda existe. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Inclusive, se eu não estou enganado, eu fiz foi Foi 2 vídeos mesmo. Eu fiz 2 vídeos falando sobre os filhos da perdição, né? Que são pessoas que têm o mesmo caráter de Judas, né? São pessoas que às vezes estão na igreja, mas elas não têm nada de Deus. São servas de Satanás. O apóstolo Paulo até falou isso, que o próprio diabo ele se transfigura em anjo de luz. Então existia essas pessoas também nessa igreja. Mas era uma igreja que estava firme, né? Era uma igreja que suportou lutas, perseguições. Era uma igreja que enfrentou esse tipo de pessoa. Era uma igreja que não desfaleceu, né? E além de ter essas pessoas que se dizia de Deus e não eram, era uma igreja também que passou por muitas aflições, inclusive financeiramente. Era uma igreja pobre, uma igreja que vivia numa situação difícil, né? Na área financeira, né? Mas você vê, mas foi uma igreja que permaneceu firme, né? Foi uma igreja que continuou no propósito de servir a Deus. Então, para mim, para você, qual é a lição? Que o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja de Cristo, que é um corpo reunido, que somos nós, elas são sujeitas às lutas, elas são sujeitas às perseguições, aos momentos difíceis. Isso eu já falei também em outro vídeo, né? Quando eu falava que aprenda a suportar as lutas, né? Que a gente é sujeito, né, a essas coisas. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente não deseje enfrentar esse tipo de coisa, mas a gente enfrenta, né? E qual o objetivo de Deus permitir tudo isso? O seguinte, uma igreja que não tem luta não é uma igreja estruturada. Uma igreja que não enfrenta dificuldades, uma igreja que é tudo a mil maravilha, é uma igreja sem estrutura. É uma igreja edificada sobre a areia, né? Jesus falou isso também em Mateus 7:24. É uma igreja edificada sobre a areia, né? É uma igreja que não tem firmeza. Então as lutas, meu amigo e minha amiga, elas vêm sobre nós para nos firmar na fé, para a gente ficar cada vez mais forte, né? Para a gente ficar cada vez mais de pé e firme até a vinda de Cristo. O apóstolo Tiago até falou que bem-aventurados são aqueles que suportam até o fim as perseguições, porque depois de ser aprovado, receberão a coroa da vida. E foi o que Jesus disse para essa igreja, né? Está lá, Apocalipse, capítulo 2, o versículo 9, também o versículo 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9 e também o versículo 10. Olha o que a palavra diz, ó. Conheço as suas tribulações ou aflições e a sua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, o que Jesus quis dizer aqui? Era uma igreja que financeiramente ela não tinha muita condição, né? Era uma igreja até pobre financeiramente.
Mas por que Jesus falou que essa igreja era rica? Porque era uma igreja que espiritualmente tinha comunhão com Deus. Era uma igreja que espiritualmente tinha uma vida com Deus, né? E a maior importância é uma vida com Deus, né? Às vezes nós vemos aí igrejas cheias, igrejas lotadas de povo, de pessoas, né? Igrejas até bonitas, luxuosas, mas espiritualmente são igrejas vazias, são igrejas sem vida, né? São igrejas que não têm comunhão com Deus, igreja que não tem o Espírito Santo, igreja que não fala na língua dos anjos, igreja que não crê na cura, não crê na libertação, não crê no arrependimento, na salvação, né? Ou seja, é uma igreja que tem aparência de igreja, é bonita por fora, né? Tem uma aparência luxuosa, bonita, próspera, mas espiritualmente é vazia, né? Infelizmente há muitos assim, há muitas igrejas assim, né? Há muitas pessoas que elas são materialmente, são até prósperas, são até bem de vidas, mas é uma pessoa totalmente vazia de Deus, né? Mas essa igreja aqui era diferente, tá? Eu não estou dizendo que a gente não deva ter uma vida financeira boa, não é isso que eu estou falando. Eu também não estou ensinando ninguém a se conformar com a pobreza ou miséria, não é isso não. Mas o que eu quero dizer é que essa igreja aqui, embora ela tinha dificuldade financeiramente, mas era uma igreja que tinha a sua vida com Deus. E é isso que é o mais importante. A nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual é totalmente na presença de Deus. A maior riqueza, meu amigo e minha amiga, que nós podemos ter e alcançar é um relacionamento com Cristo, é uma experiência com Deus, é uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A maior dádiva, a maior riqueza que a gente pode querer na nossa vida é essa. Eu vou repetir, não estou dizendo que é errado você ter uma vida de qualidade nesse mundo, claro que não é errado. Mas o errado é você priorizar essas coisas e deixar o espiritual de lado. Isso é errado, tá? Então, essa igreja aqui, espiritualmente, ela era rica, porque tinha uma vida, né, de comunhão. Continuando, né? E a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, ou seja, aquelas pessoas que se diziam de Deus e não era. Ou seja, o que acontecia nessa igreja? Existia pessoas, né, inclusive Jesus até continua falando, que são sinagogas de Satanás, ou seja, são casa de demônios, são pessoas que são mensageiros do diabo, são servos de Satanás, estava dentro dessa igreja. E qual que era o objetivo dessas pessoas? Atrapalhar quem era de Deus. Jesus falou que eles blasfemavam, ou seja, eles falavam mal de quem era de Deus. Talvez isso já aconteceu com você, né? Pessoas que não são de Deus, pessoas que não têm nada de Deus e muitas das vezes vai querer te atrapalhar na fé. Muitas das vezes vai querer atrapalhar o seu propósito, né? Muitas das vezes vai querer atrapalhar a sua caminhada. Essas pessoas são colocadas pelo diabo no nosso meio exatamente para esse objetivo. Na época de Jesus também era assim, né? Não preciso te falar que Jesus foi crucificado pelo seu próprio povo, né? Porque se dependesse de Pôncio Pilatos, Jesus jamais iria ser crucificado, né? Então Jesus ele foi crucificado por uma lei entre seu próprio povo, na Páscoa, que eles libertavam um prisioneiro, eles tinham misericórdia de um prisioneiro e libertavam. E escolheram
libertar o ladrão, o Barrabás, né? Então Jesus foi crucificado pelo seu próprio povo. Então a gente vê que desde a época de Cristo, esses servos do diabo já existia, né? Jesus até falou para os fariseus na época, em João, no Evangelho de João, Jesus até falou isso, né? Para os judeus, né? Vocês são servos do diabo e querem fazer a vontade dele. Ou seja, desde essa época já tinha, né? Aí no versículo 10, Jesus avisou, advertiu eles, né? Que eles iriam passar, algum deles iria passar por mais perseguições ainda, né? Está no versículo 10, diz assim, ó: Não temas das coisas que hão de sofrer, pois o diabo está para lançar algum de vós em prisão, e vós tereis perseguição por 10 dias, mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha aí. Então Jesus falou para eles, olha, alguns de vocês vão sofrer. Será que hoje, meu amigo e minha amiga, né? Você que me assiste agora, será que eu e você, a gente estaria pronto para ouvir esse tipo de mensagem hoje? É? Porque você vê, né? Hoje o povo gosta de ouvir tanto palavras que vão massagear o seu ego, né? Existe até músicas hoje que, em vez de exaltar a Deus, exalta o homem, né? Que falam, porque Deus vai te levantar, porque Deus vai te prosperar, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, né? É gostoso a gente ouvir esse tipo de mensagem, não é? Claro que é. Mas não é só esse tipo de mensagem que faz parte da nossa vida, né? Não é só esse tipo de exortação, esse tipo de pregação que faz parte da nossa vida, né? As mensagens de advertimento também faz parte das nossas vidas. E Jesus advertiu essa igreja. Jesus falou, olha, alguns de vocês vão passar tribulação, viu? Mas não tenha medo não, seja fiel, né? E alguns hoje, se ouvisse esse tipo de mensagem, iria repreender o mal, né? Não iriam aceitar. Mas Jesus advertiu essa igreja. Mas por que, meu amigo e minha amiga? Porque a tribulação é o que eu falei. Por mais que a gente não queira passar por elas, mas elas fazem parte da nossa vida. Para a gente crescer, é para a gente se estabilizar na fé, para a gente ter firmeza na presença de Deus, né? Mas você percebe o que Jesus falou, né? Vocês não temam o que hão de passar, o diabo vai colocar vocês em prisão. Mas o que ele diz? Não tenha medo, seja fiel até a morte, que depois vocês vão ter recompensa. Ou seja, meu amigo e minha amiga, resumindo a nossa mensagem, não existe vitória sem luta. E temos que entender uma coisa, depois de cada luta sempre tem vitória, sempre tem recompensa. O problema de muitos é olhar só as lutas, né? É olhar só as coisas ruins. É focalizar só o que ela está passando. Mas ela não percebe que depois tem grandes vitórias. E acima de tudo, a maior vitória do cristão é o quê? A coroa da vida, a salvação. Então vale a pena, meu amigo e minha amiga. Não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas fica firme. Porque vale a pena, vale a pena. Vale a pena a gente enfrentar lutas e perseguições por causa da nossa fé em Cristo, por causa do nosso amor à palavra de Deus. Vale a pena, porque depois de cada luta sempre tem recompensa. E a maior recompensa que nós vamos ter foi o que Jesus disse para essa igreja. Vocês receberão a coroa da vida. Olha que forte isso. Então, fica firme, tá bom? Porque essa foi a igreja que ficou firme nas lutas e perseguições, tá bom?
Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.